a infraestrutura construída nos territórios palestinos de 67, a partir do momento que Israel conquista, até 94, 95, quando foi assinados os acordos de Oslo, era de inteira responsabilidade de Israel. Eu gostaria de traçar aqui algumas curiosidades, algumas informações que são interessantes aí do Estado de Israel e do próprio território palestino. Hoje é o Estado de Israel que dá toda a infraestrutura para esse território. Quando eu digo infraestrutura, serviço de água, serviço de eletricidade, serviço de internet, hospitais, porque você tem uma área, né, dentro do seu território, dentro do seu país, que é totalmente circundada ali pelo Estado de Israel. Como que é essa relação de infraestrutura com esse território palestino? Vamos lá. A Cisjordânia, apesar de Israel controlar boa parte dela, ela não é território israelense, juridicamente. Juridicamente, pela lei de Israel, dentro da Cisjordânia não é Israel, é outro território. Mas é um território que Israel controla desde 67, que é o fim da Guerra dos 6 Dias, que Israel conquistou o território da Jordânia em defesa por causa da agressividade da Jordânia ter entrado na guerra. Da própria sobrevivência. Né? Exato. Então, assim, a infraestrutura construída nos territórios palestinos de 67, a partir do momento que Israel conquista, até 94, 95, quando foi assinados os acordos de Oslo, era de inteira responsabilidade de Israel. Treinamento básico, encanamento, luz, universidades e tudo mais. Até nem tinha universidades na Cisjordânia e passou a ter após Israel conquistar. Só que depois que foi assinado um acordo com os palestinos, onde a Autoridade Nacional Palestina, que é o governo interino palestino, foi criado para administrar as cidades palestinas, onde vive 95% da população palestina, essa responsabilidade passou a ser deste governo palestino e não mais de Israel. Então, Israel fornece luz que é comprada pelos palestinos e eles administram a energia elétrica. Mesma coisa com a água, mesma coisa com o saneamento básico. Eles têm o sistema deles, eles cuidam dos sistemas ou cuidam de forma precária do sistema deles, mas tudo isso é responsabilidade dos ministérios e do governo palestino, que funciona praticamente como se fosse um país. Entendi. E está dessa maneira até hoje. Exatamente. Outra curiosidade que eu gostaria de saber é sobre o parlamento israelense, né? Onde ali você congrega vários deputados lá também? Sim. E ali representa, você tem de tudo. Você tem o judeu, você tem o judeu ortodoxo, você tem o árabe, você tem o muçulmano. Ali uma sessão desse parlamento, ela deve ser bem acalorada, né? Eita, na verdade, o parlamento israelense são 120 cadeiras, onde os partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral israelense participam das eleições, tem que ganhar no mínimo de 3,25% dos votos válidos, que cada eleição é um número diferente, porque não há uma obrigatoriedade de votar em Israel, você vota se quiser, e é feriado no dia da votação. Você pode ir na praia, você pode votar. Ou você pode fazer os dois. E qual que é a aceitação? O povo vai votar? Entre 60% e 70% de comparecimento. Então você tem 30% de perda dos votos, que são votos válidos, mas não são efetivados. E aí você tem 10, 12 partidos que normalmente passam, 14, depende da eleição, e aí há uma distribuição proporcional de acordo com o número de votos, e as pessoas votam no partido. O líder do partido que mais foi votado normalmente é convidado pelo presidente a tentar formar uma coalizão, que foi o que foi feito agora. E aí tem partidos ultra-ortodoxos, tem partidos árabes, tem partidos de esquerda, tem partidos de centro e tem partidos de direita, tanto de direita liberal como de direita conservadora, no sentido de direita mais progressista no sentido de costumes e valores e direita mais conservadora no sentido de costumes e valores, né? A distância entre a direita e a esquerda israelense é menor do que no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, eles têm muitos assuntos que eles acabam concordando, e porque a gente está falando de um ambiente hostil em volta de Israel, que coloca todos eles no mesmo lugar, no sentido de inimigos de Israel, né? Se você pegar agora o programa nuclear iraniano, as forças iranianas na Síria, o Hezbollah, o grupo terrorista libanês no Líbano, ou o Hamas em Gaza, eles veem Israel de forma
monolítica, né? Eles veem Israel de uma forma completamente unitária. Eles não fazem uma diferenciação quem é mais aqui, quem é mais ali, quem é menos religioso ou mais religioso. Então há uma diversidade, há um mosaico. Israel é um país de imigrantes, é um país onde 60% da população veio de países não brancos, né? Estamos falando de pessoas que vieram dos países árabes, pessoas que vieram da Ásia e tudo mais, ligados aí ao fato de Israel agora existir como lar nacional do povo judeu, e muitos saíram refugiados, fugidos, ameaçados por serem judeus e tal. Então, esse é o parlamento de Israel, é uma casa só, né? Não tem duas casas legislativas, é uma casa só, e são os responsáveis aí por não só legislar, mas também o líder através da liderança da coalizão que se forma o executivo israelense. Eu estou aproveitando aqui, conversando com o André Leicht, alguns assuntos da curiosidade do dia a dia de Israel. Eu queria entrar agora rapidamente, a gente tem um tempo bem curto, o serviço, né, militar no Estado de Israel, que é totalmente diferente do serviço militar brasileiro. O que você pode falar, André? Bom, Israel é um país que a última guerra que o Brasil teve, se não me falha a memória, foi a Guerra do Paraguai. Faz muito tempo. E existe um serviço militar obrigatório no Brasil e a maior parte das pessoas não fazem esse serviço porque há um excesso de contingente, né? Esse é o que é usado pelo Exército para liberar as pessoas à sua vida civil. No caso de Israel, o serviço é compulsório e obrigatório para homens e mulheres, de judeus e não judeus. Os judeus, os drusos e os beduínos são obrigados a fazer. Os muçulmanos e os cristãos não são obrigados, mas podem se voluntariar. Porque existe toda uma questão sensível pelo fato de existir uma questão beligerante com grupos palestinos, não os palestinos, mas grupos palestinos específicos na Cisjordânia e em Gaza, onde você pode colocar a pessoa numa situação onde ela não queira estar, né? Então, muitos cristãos, muitos palestinos muçulmanos têm familiares árabes israelenses, a gente chama de árabes israelenses, é a mesma etnia, são pessoas, às vezes, eventualmente da mesma família, mas um vive de um lado da fronteira e outro vive do outro lado da fronteira. Então, esse é um serviço obrigatório. Israel tem um exército bastante robusto, grande, oleoso, cheio de departamentos e unidades. Muita tecnologia, né? Mais de 200 mil soldados em serviço obrigatório, serviço recorrente, mais de 500 mil em reserva. Isso é um número bastante grande para o tamanho do país, que são 9 milhões e pouco de pessoas, e está o tempo todo em ação. Ou seja, o exército israelense, as forças armadas israelenses, ela está o tempo todo atuando, o tempo todo, mesmo que não apareça nos jornais. Ela tem o tempo todo missões de vida ou morte, ela está o tempo todo minando atentados, ela está o tempo todo fazendo, eventualmente, ataques preventivos contra aqueles que estão planejando ataques contra os israelenses, dentro e fora das fronteiras da região que Israel controla. Então, não estamos falando apenas da faixa de Gaza ou na Cisjordânia, onde há grupos palestinos armados, mas estamos falando de outras regiões do Oriente Médio também. É o homem e a mulher que presta serviço. O homem faz 3 anos, às vezes um pouco menos, e a mulher faz 2 anos. E é comum, né, você andar ali por Israel e ver esses jovens levando a sua arma, né? Exato, é normal e isso é visto de uma forma bastante, com olhos bastante amedrontados por muitas pessoas, mas isso é muito normal em Israel, visto que o soldado, quando ele entra nas Forças Armadas, ele vai passar por uma série de treinamentos. Entre esses treinamentos é a responsabilidade do recebimento da arma dele e o que ele pode e não pode fazer, uma série de regras e protocolos de como usá-la em caso de necessidade. Então, quando você vai para sua casa e você está armado, você tem uma série de coisas que você pode e uma série de coisas que você não pode fazer como soldado ou como soldada, no caso, se você estiver armado. Por exemplo, se você no final de semana sair para alguma discoteca, para algum bar, você, eventualmente, para você carregar a sua arma e você não estiver de farda, você precisa de uma autorização especial do seu comandante para você poder fazer isso. Se você não puder fazer isso, você precisa deixar a sua arma desmontada e guardada embaixo
através de 2 ou 3 ambientes trancados para que não seja roubada. E se você tiver com o seu armamento vestido de civil, você não pode consumir álcool.